E eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu vou usar novamente um texto que usei esses dias aqui na igreja e queria fazer um complemento, né? Nem sempre nós conseguimos extrair tudo do texto ou daquilo que gostaríamos de falar em apenas uma mensagem, e eu gostaria de refletir com você. Amém. Marcos 10, 46, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, diz: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Eu quero mostrar a você rapidamente os motivos pelos quais conduziram a história de Bartimeu ao êxito. Por que é que ele conseguiu alcançar seu propósito? Muitas vezes nós extraímos da Bíblia textos que nos norteiam a tomar as decisões que podem fazer com que a nossa vitória também chegue. Muitas vezes nós tomamos apenas posses de alguns textos que nem fazem parte da nossa vida. Nós vimos textos, por exemplo, sendo ministrado aos filipenses, texto de prosperidade, dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias, por Cristo Jesus. E aí nós falamos isso, e perguntamos à igreja: você diz amém a esse texto é para você? Amém. Esse texto não é para você nem para mim, ele é para os filipenses. Ele pode até se tornar meu, se eu tomar as mesmas atitudes e decisões que eles tomaram. Eu quero começar a minha mensagem descrevendo um ambiente cujo qual o milagre vai acontecer: Jericó. A primeira vez que essa cidade basicamente aparece na Bíblia é quando Josué está no caminho da terra prometida e ele passa por Jericó. E Jericó então vai viver um grande milagre. A queda de seus muros é verdade. Mas à frente nós vamos ver algumas outras histórias, algumas incluindo o profeta Eliseu e outras situações em Jericó. Quando nós vamos olhar para Jericó, nós vamos ver que em Jericó está o monte da tentação, o ambiente cujo qual Jesus venceu a tentação. Quando nós vamos olhar para Jericó, nós vamos olhar que em Jericó, Jesus entra na casa de Zaqueu. E um grande milagre acontece, que é a salvação daquele homem. Quando nós olhamos para Jericó, me parece que Jericó é um local muito fértil no que diz respeito ao agir de Deus, a milagres. Ao contrário de Nazaré. A Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres, a não ser alguns poucos. Preste atenção, o que são, Jericó e Nazaré?
Betânia, Jerusalém, Naim. Apenas lugares que conseguiríamos achar numa georreferência no planeta. Lugares esses, em sua maioria, que provaram e viram milagres extraordinários de Jesus. Mas o que será que tem em Nazaré? Por que Nazaré não foi beneficiada? Por que todas as vezes Jesus chegava em Nazaré e não podia fazer ali grandes sinais? Será que em Nazaré havia um bloqueio espiritual que diminuía, que minimizava o ministério de Jesus? Será que Jesus, assim como super-homem, quando ia para o planeta Krypton, ou quando estava exposto à kryptonita, seu poder diminuía? Não. Havia em Nazaré uma postura diferente dos outros lugares. E é essa postura e esse posicionamento que criava um bloqueio para que Jesus pudesse agir. Talvez tratavam Jesus como alguém normal, conheciam sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua casa, viram ele crescer. E me parece que em alguns ambientes a intimidade acaba criando um grande bloqueio. O que me parece a Bíblia tem nos ensinar com esses dois textos, antes de entrar na mensagem, é que você pode ter a sua vida como Nazaré, ou como Jericó. Você pode ter a sua empresa como Nazaré, o seu ministério como Nazaré, o seu crescimento como Nazaré. Um ambiente cujo qual o poder de Jesus está limitado, não por ele, mas por você mesmo. Se nós entendemos que podemos sim criar um ambiente fértil, propício, adequado, para que os milagres aconteçam, para que as muralhas caiam, para que as tentações sejam vencidas, para que a salvação possa chegar, para que os milagres cheguem, essa é uma decisão nossa. Você precisa definir se a sua vida é uma vida norteada por ambientes onde o poder de Deus pode se manifestar, ou se você é daquele que decidiu limitar o que ele vai fazer, ou como ele vai agir. Por que é que pessoas escutam as mesmas coisas e vivem coisas diferentes? Porque pessoas tratam suas vidas como Nazaré, um ambiente cujo qual as coisas, sempre que acontecem, são pequenas, pontuais, sempre altamente limitantes. Enquanto nos outros lugares, pessoas ressuscitam. Em outros lugares, os cegos veem, os coxos andam. Os incrédulos são curados, os endemoniados são libertos. Mas em Nazaré, poucas coisas aconteceram. Você precisa definir, e é você que define, onde a sua vida vai estar pautada. Se num ambiente de milagres como Jericó, e quem quer viver isso, levante a mão aí. Ou quem está a fim de ser Nazaré, também pode levantar a mão e fique à vontade. Ninguém, né? Pois é. Esse camarada está num ambiente de milagres. É isso. Ele está em Jericó. Ele é cego. Por que ele é cego? Eu não sei. Por que ele ficou cego? Eu não sei. Quando ele ficou cego? Eu não sei. Olha só, eu só sei de uma coisa: ele é cego. Tem gente que está procurando saber: por que é que eu estou enfrentando esse problema? Por que é que eu estou desse jeito? Por que é que isso aconteceu comigo? Por que é? O que eu fiz? Por favor, para de canalizar força simplesmente para descobrir o que é que está acontecendo e reúna suas forças para você sair de onde você está. Tem gente que gasta tanto tempo para saber onde está que quando descobre já não dá mais para sair. Eu gosto desse camarada primeiro, porque a história de Bartimeu muda? Primeiro, por uma coisa muito especial que vai mudar basicamente a história
de todas as pessoas, ou da grande maioria delas: expectativa. O que é que Bartimeu nutre no seu coração? A expectativa. Ele sai de casa todos os dias sendo cego, para ficar onde? Num ambiente cujo qual pessoas estão a caminho da cidade da adoração, Jerusalém. Bartimeu está se posicionando num ambiente de direcionamento para Jerusalém, onde Herodes está derramando fortunas financeiras para a reconstrução do templo. Se tem uma coisa que Bartimeu sabe é o que ele quer. O que ele quer? Grana. Ele quer uma oferta. Ele quer um donativo, sim ou não? Então nada melhor do que ficar no local onde a turma que tem grana está passando. E segundo, aquelas que estão com o coração quebrantado, indo para a adoração. Sim ou não? Isso é extraordinário. O que ele quer das pessoas? O que ele espera? Qual é a expectativa de Bartimeu? Receber um donativo, sim ou não? Sim ou não? Então ele tem que ficar onde? Onde quem tem dinheiro ou onde quem está duro? Ele tem que ficar perto de quem? Me ajuda aí. Isso. Você quer emagrecer, você fica perto de quem? De quem come muito ou de quem está de dieta? Isso, talvez você não emagrece. Você está no lugar errado. A expectativa do cara está certinho. Ele sai de casa, ele não é alguém que fica olhando para a parede, reclamando da vida, reclamando do que aconteceu, não. Ele vai para a vida para encarar com os recursos que ele tem, se posicionando. É por ali que está passando. Então ele nutre a expectativa. Qual é a expectativa dele? Receber um donativo. Sim ou não? Sim ou não? Isso. E eu gosto dele, porque o texto diz que num determinado momento, o verso de número 46 diz: ele era cego, era filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Fala para mim, mendigando. Por que ele está mendigando? Porque ele está a fim de um donativo, sim ou não? E as pessoas que vão passar por ele, pode dar a ele um dinheirinho, sim ou não? Então é lá que ele está. Só que o 47 diz que ele ouviu um movimento diferente. E quando ele ouve um movimento diferente, ele quer saber o que está acontecendo, porque está vindo uma turma grande. A expectativa dele aumenta, sim ou não? Se está vindo mais gente, é probabilidade dele ter mais? Sim ou não? Isso. Só que aí quando ele fala, o que é que está acontecendo? Alguém falou, Jesus de Nazaré está passando. Aí Bartimeu falou, aí maluco, aí eu vou mudar a minha expectativa. Se é Jesus que está passando, eu não quero mais uma esmola, eu quero um milagre. Mudou quem está passando, eu mudo o que eu quero. Porque Bartimeu era alguém que colocava a expectativa certa no lugar certo. A vida dele vai... Quando Jesus está passando, ele não quer esmola, meu irmão. Ele falou, é o Jesus? É o Jesus que leu Lucas 4,19, que ele veio para dar vista aos... E eu sou aqui que eu quero esmola. Eu quero ver. Toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar frustração. Espera coisa de gente errada. Ele esperava um donativo das pessoas, sim ou não? Porque elas podiam? Ele esperava um donativo de Jesus? Não, porque não era isso que ele queria. Porque Jesus poderia estar hoje na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que pode fazer milagre, sim ou não? Então por que você sai daqui com a esmola? Você sai daqui com um milagre. É assim que funciona. É a expectativa. Eu vejo nele, em primeiro lugar, expectativa, porque expectativa tem a ver com futuro. Expectativa é algo que nós precisamos aprender a colocar no lugar
no lugar certo. Só que para ele alcançar isso, ele vai ter que vencer a geração do cala-boca. Dá para fazer alguma conotação com os dias de hoje? Quando ele quer alcançar, o que as pessoas falam com ele? Cala a boca, Bartimeu. Isso. Hoje nós estamos vivendo num ambiente do cala a boca, Brasil. Fica quieto. Certo? Não esboça seu posicionamento. Quando nós olhamos para esse texto, ele está com uma expectativa, e ele então vai correr atrás dela, e por isso o próximo passo é o que ele vai fazer. O que Bartimeu faz agora? Toma iniciativa, porque enquanto expectativa tem a ver com sonho, com aquilo que você espera, iniciativa é aquilo que você faz. Deixa eu te explicar uma coisa, vê se dá para ficar claro. Vamos imaginar que você tenha sonhos, expectativa, e que ela seja apenas um pé, uma base de apoio. Todas as vezes que seus dois pés estão no chão, automaticamente você está sem movimento. Ok? Eu posso estar dentro de um carro, não é isso que eu estou falando. Se os seus dois pezinhos estão no chão, isso indica que você está parado, pelo menos no que diz respeito ao movimento do corpo. Para que haja movimento, uma base se desloca para alcançar a próxima fase. Por que vida de muita gente não caminha? Porque tem muitos sonhos, mas não tem iniciativa. Quando você sonha, está aqui. Quando você age, está aqui. Aí você continua sonhando e vem para cá. E continua agindo e vem para cá. Aí sua vida. Tem gente que sonha, meu Deus, sonha. Acorda. Isso nem é sonho, o nome disso é delírio. Eu quero conseguir um homem bonito, inteligente, rico, honesto, crente. Olha para a senhora toda bagunçada. Vai arrumar príncipe onde? O máximo que a senhora arruma é um gnomo. Sonho sem iniciar, sim ou não? Ele tem iniciativa, por quê? Porque há uma coisa, Gálatas 6, Deus não se deixa, não erreis, não ignoreis, é o que o texto diz. Gente, leve em consideração essa informação, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso, você acabou de ouvir aqui a oferta. O que a oferta foi? Pedindo de você uma iniciativa para viver o seu sonho. Se você está aqui achando que eu estou contradizendo a palavra que veio antes, muito pelo contrário, eu estou ratificando. Ele age, meu irmão. Por quê? Porque, querido, pelo amor de Deus, continue sonhando, mas vai fazer alguma coisa, senão você vai ficar um sonhador velho. Sonhando, nossa, quero me formar, vou voltar a estudar. Não volta com 20, não volta com 30, não volta com 40, mas uma hora eu vou morrer. Iniciativa. É um processo que Deus criou. Não se engane. Deus criou. Tudo que o homem semear, tudo que ele fizer, ação, irá gerar para ele uma reação. Mas eu acho legal, porque como eu falei de Nazaré, eu queria deixar para vocês dois textos. Dá para colocar aqui, santo varão? Mateus 24, 12. Coloca aqui. Mateus 24, 12, esse é um texto que está falando dos últimos dias. Dá para colocar? Se não der, só sinalizo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Esse é um texto que tem um contexto dizendo que nos últimos dias, o amor de muitos, nos últimos dias, o amor de muitos, isso ia acontecer quando? Nos últimos, sim ou não? Agora bota Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17.
Atos 2, guarde aí, últimos dias, o amor de muitos esfria. Atos 2, 17. E nos últimos dias, fala comigo. Não, fala alto. Quando isso vai acontecer? Mas lá diz que nos últimos dias, o amor de muitos. Por quê? Me parece que a Bíblia está dando opções. Você quer levar para a sua vida para qual dos dois versículos? Quer ficar olhando para um amor que esfria? Ou quer ficar olhando para um espírito que está sendo derramado? Ah, pastor, a vida está muito difícil. Violência. Porque nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Ninguém quer me emprestar mais dinheiro. Ninguém quer me ajudar mais. Ninguém mais tem tolerância. Ah, sai fora. Pega uns textos melhores para os últimos dias. Nos últimos dias derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Poxa, é você que decide. Uma vidinha medíocre, cambeta, fuinha. Nossa, pastor, o senhor é doido. Doido é você que resolve viver desse jeito, vivendo ao lado de um Deus. Ô gente, quando eu vejo o relacionamento do Moisés com Deus, rapaz, pensa num cara que me inspira. Era o Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um cara que falava com Deus, ou Deus falava com Moisés, como fala com um amigo. Olha o que Moisés está batendo um papo com Deus. Olha o que o Moisés falou. Aí, Senhor, estava a fim de ver sua glória. Para quê? Para que Moisés, o que ver a glória de Deus vai mudar a vida do Moisés? Fala para mim. Nada. O que estão fazendo nesse texto? Jogando conversa fora. Olha o que é que Deus falou. Moisés, eu tenho que ser bom com você para isso, porque normalmente quem vê minha glória morre. Se eu sou Moisés, fala, não, acabou, vamos mudar de assunto. Vamos para o próximo texto. Deus falou, não, a minha misericórdia vai te cobrir, o meu amor vai te cobrir, eu vou cuidar de você, vou botar você numa pedrinha, assim, sabe, eu vou passar, vou deixar você me ver descosta, mas para não ter problema eu vou tapar seus olhos, está lá. Intimidade, é isso que Deus está querendo conosco. Levar você e a mim para um ambiente onde as coisas aconteçam, para o furdunço. Uma vidinha, o que acontece na sua vida? Nada, só desgraça. Não dá mais para segurar. Explode coração. Ah, faz favor. Iniciativa. Fala para quem está do seu lado. Toma uma iniciativa. Isso. Você tem que ter sonho, mas tem que ter iniciar. Você tem que agir, meu filho. Isso. Próximo ponto. Sabe o que ele tem agora? Coragem. Porque tem gente que tem sonho, sim ou não? Mas age. Coragem. Eu gosto do Bartimeu. Por quê? Porque presta atenção. Ele vai precisar de coragem. Quem é o centro das atenções nesse texto? Quem é o centro das atenções nesse texto? Quem é? Jesus. Jesus está passando e tem uma Isso. Quem é o centro das atenções? E se Bartimeu gritar agora, quem é que se torna o centro das atenções? Bartimeu. Ele tem um problema, sim ou não? Ele quer resolver, sim ou não? Mas para resolver esse problema, ele sai do anonimato e vai se tornar o centro das... E aí tem gente que não quer. Porque quando ele gritar, todo mundo vai olhar para ele. Vai ver quem ele é, onde ele está sentado, a roupa que ele está vestindo. Vai descobrir que ele é um mendigo. Vai descobrir que ele é feio ou bonito. Vai descobrir a vida dele. Está assim de gente que não muda de vida porque não tem coragem de ver seu problema exposto. Seu marido te bate? Será que eu devo denunciar? Não. A senhora veio nessa vida para ser um saco de pancada. Tem alguém abusando de uma criança na tua casa, você tem que denunciar? Não, deixa o menino ser abusado, ou a menina. Mas sabe por que as pessoas não fazem? Porque elas têm
Medo. A covardia de ter a sua intimidade exposta, de descobrirem que isso está acontecendo. Eu vou pedir ajuda para o meu casamento, todo mundo vai saber que eu estou em crise. Não vou falar para minha esposa que agora o salário diminuiu, porque como é que ela vai fazer? Tu tem que ter coragem. Eu guardo o Bartimeu. Por quê? Porque ele vai lá e vai botar: uau! Jesus! O filho do Davi! O pessoal falou, a turma que estava perto dele falou o quê? Cala a boca, cala a boca. Se pudesse, sabe o que falaria para ele? Se enxerga. Mas como ele é cego, não cabe. Ok? Quando ele fala, ele se expõe. Porque está assim, lembra da história de Jonas? Lembra? Um navio vai a pique, porque alguém está no porão. O capitão do navio pega o cara do porão e leva para o convés, porque a Bíblia está dizendo: tira as coisas da escuridão, das trevas, tenha coragem de trazer para a luz, que o Senhor resolve o problema. E pior, sabe o que o pessoal podia falar com ele? Bartimeu, tu tem que ter coragem. Bartimeu, deixa eu te explicar. A última vez que Jesus esteve aqui, ele entrou na casa do Zaqueu. Lucas 19. Porque Zaqueu era rico, montado em La Plata. Esse Jesus aí. Porque você imagina, se Jesus não para atender Bartimeu. Que vergonha. O que os caras da beira do caminho iam falar com ele? Não te visei? Tá cego e quase perde a voz. Mas ele não vai? Sim ou não? Teve que ter coragem. Ele podia fracassar, sim ou não? Sim ou não? Mas fracassou? E se não tivesse tentado, tinha fracassado? Sim. A vida vai pedir de você coragem para consertar seu casamento, para casar. Eu tenho medo de casar. Tenho medo. Porque eu tenho medo de sofrer. Sério? Nossa. Achou que veio para um parque de diversões nessa vida? A vida é perigosa para todo mundo, não é só para tu não, meu irmão. Acho que o inimigo está furioso, pastor. O diabo se levantou contra você. Quem é você na fila do pão, rapaz? Para achar que há um complô no inferno contra você? Você é imagem e semelhança de Deus, e por isso o diabo não gosta de você. Porque o diabo não gosta de ninguém. O inferno nem é para gente, é para ele. Mas ele está se sentindo solitário e está querendo companhia. E quem é que vai fazer companhia para ele? Levanta a mão. E isso? Alguns foram. Manda lembrança pro chifrudo. Ele poderia fracassar sim, mas ele teve coragem. E por que é que Jesus foi na casa do Zaqueu antes de conversar com Bartimeu? Porque Zaqueu era rico? Sim ou não? Não, porque ele subiu numa árvore. Porque Deus está esperando você fazer o que ninguém está fazendo, para você viver o que ninguém está vivendo. Zaqueu subiu numa árvore. Alguém subiu na árvore para ver Jesus? Sim ou não? Então Jesus foi para a casa de quem? Alguém chamou Jesus de filho de Davi nessa ocasião? Sim ou não? Quem é que chamou ele de filho de Davi? Isso a vida está esperando você fazer para ela o que você nunca fez, para ela te dar o que nunca te deu. Sabe o que eu tenho descoberto quando eu converso com pessoas? É que a vítima de hoje é o mesmo vilão de ontem. Pastor, eu sou uma vítima. Vítima, fala comigo. Aí quando eu vou puxando, fazendo regressão, só conversando sobre o passado. Quero saber quem você foi em 1902. Esse dia uma pessoa falou assim: pastor, eu fui uma rainha na outra vida. Falei: minha filha, essa outra vida acabou contigo mesmo, hein? Gastou tudo que tinha lá. Nossa, o senhor é grosso. Eu falei: vai perturbar outro.
Gata borralheira dos infernos. Ah. A vida está aguardando você. O cara teve coragem. Saiu do anonimato, sim ou não? E agora chamou Jesus. Jesus parou a multidão, contrariando a expectativa, e falou: chama o cara lá que está me gritando. O filho do Davi sou eu. Alguém foi lá. Eu imagino que ele estava gritando ainda, porque ele não viu os outros indo. Filho do Davi! E alguém falou: ô maluco, segura a onda. Ele já escutou, rapaz. Aliás, todo mundo escutou. Porque pelo jeito, nessa multidão só tem dois animados: Jesus e você. E é isso que esse culto está precisando, de dois animados. Ele já está, mas você tem que ser animado para mudar a sua vida. Aí agora, levaram ele. E aí que é maneiro. Ele passou por meio de todo mundo que podia dar para ele uma. Mas ele vai encontrar com quem pode fazer por ele um. E agora? E Jesus vai tirar é onda. Porque Jesus falou para o cego: o que queres que eu te faça? Nossa, uma esmola. Só isso assim. Tem um starter, um denário, um quadrante. O que você tem aí para dar para mim? Não. Ele está diante de Jesus. E a expectativa que ele tem em Jesus não é a mesma que ele tem nas pessoas. Ele sabe onde coloca as expectativas dele. Ele sabe para onde ele canalizou suas iniciativas. Ele é alguém que abriu mão da vergonha para encarar seus problemas com coragem, para chegar onde chegou. E agora o que ele vai colocar é a fé. Pelo menos nessa ocasião, ela chega por último. O que me parece ter mudado a vida de Bartimeu foi seu conhecimento a respeito de Jesus, pois ele sabia que Jesus era o Messias. Foi por isso que ele assim o chamou, e sabia que ele tinha autorização na terra, segundo o texto que Jesus mesmo leu naquela sinagoga, de que poderia dar vista ao cego, e Bartimeu é cego. Sua iniciativa de se posicionar, de agir, de entender que, assim como a mulher do fluxo de sangue teve que tocar, assim como aquela cirofenícia precisou romper as adversidades, ele descobriu que pessoas que alcançam milagres são pessoas que estão dispostas a agir. Ele tem coragem de se expor, e com expectativa, iniciativa e coragem, agora Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E agora ele coloca a fé, porque agora ele não diz: peça a um discípulo do Senhor, Judas Iscariotes, o tesoureiro, que eu já ouvi falar que é ele que é o tesoureiro. Pede para ele, dá uma palavra para Zaqueu, o homem rico, para me dar um donativo, para me ajudar. Não. Quando Bartimeu, respondendo à pergunta de Jesus, diz: eu quero enxergar. Jesus só pergunta a Bartimeu porque ele quer que todos os que podiam ajudar Bartimeu escutem o que ele está lhe pedindo. Duas coisas tem nesse diálogo. Primeiro, escute que o que ele me pede é o que ele nunca pediu para vocês. E escutem, porque o que eu vou fazer por ele, ninguém pode fazer. A pergunta de Jesus expõe a resposta de Zaqueu no ambiente de milagres. Aí sim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir,
e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.